Galera, vamos para a explicação da semana 3 do PET 5 de Educação Física, do nono ano do ensino fundamental. Nessa semana nós vamos estar falando um pouco sobre as práticas corporais de aventura, mas de uma forma mais direta nós vamos estar falando sobre o slackline e a sua importância frente à sua realização quando trabalhado com equilíbrio, e pensar também a questão da respiração como um fator importante nessa prática. Aqui nós temos de início falando sobre a questão da respiração e concentração, e aí vai estar relacionando o slackline como objetivo relacionado com o equilíbrio, né, utilizando de uma corda suspensa sobre duas superfícies, pode ser ela, né, duas árvores ou duas superfícies que sejam colocadas para esse fim, e sendo que o objetivo é atravessar a fita equilibrando-se, possibilitando treinar o corpo, melhorando assim o equilíbrio e a concentração. Que depois vem falar sobre a questão da respiração e concentração, de acordo com os autores e com o dicionário. Essa relação onde o respirar é a respiração é o ato ou efeito de respirar, inspirar ar e expelir dióxido de carbono, fazendo essa troca gasosa que ocorre também dentro dos nossos pulmões. Tem a concentração, que segundo esse autor, Samuski 2000, né, que é um autor, um estudioso dessa área, diz que a concentração pode ser definida como a focalização de atenção em um determinado objeto ou em uma ação, ou seja, a capacidade de dirigir com consciência a atenção, ou seja, de dispor, de colocar sua atenção a um ponto específico. Diante disso, nós temos aqui um pequeno texto que fala sobre o slackline, falando sobre a questão dele ser recente, mas por ele ter digamos que uma popularização da sua prática, né? O interesse de bastante pessoas em torno dela, devido também aos seus benefícios, e querendo ou não, ela também não requer de tantos materiais para a sua prática, e de acordo com o espaço você consegue realizar. Depois disso, nós temos aqui algumas questões onde vem perguntar: você já presenciou alguém praticando essa prática do slackline? Qual a opinião sobre esse esporte? Então você vai falar sobre a sua opinião em torno dessa prática, de acordo se você já viu alguém praticando, ou até se você já praticou, né? Como vai ser a questão da letra B. Você já praticou slackline ou outra atividade parecida com esse esporte, ou seja, outra prática que requer da concentração, que requer de um trabalho da respiração e principalmente do equilíbrio? No caso, tenha vivenciado, conte como foi essa prática e seus sentimentos. Levando em consideração o ambiente que você mora e o espaço da escola, em quais locais poderíamos realizar a vivência dessa modalidade? Então, pensando na sua realidade, pensando no espaço que você detém, em qual espaço, quais locais que poderia ser realizado essa prática do slackline? Por fim, na letra D, quais os equipamentos necessários para essa prática? Pensando a fita, né? Pensando também, dependendo o seu objetivo, dependendo do local, aí vai ter que organizar essas superfícies, né, para poder estar colocando essa fita, então você vai necessitar de mais trabalho. Atividade 2 aqui, onde pede para que você possa preencher o quadro abaixo com os locais de prática das modalidades do slackline. Para isso, você vai ter que fazer uma pesquisa em torno dessas variações do slackline, certo? Aqui no caso, essas práticas aqui são diferentes, têm os mesmos objetivos, mas eles vão ser diferentes em alguns pontos, então vão ser variantes, né, devido aos seus objetivos frente às suas realizações de modalidade que se dispõe. Então você vai ter que estar pesquisando sobre essas práticas aqui, ok? Depois nós temos aqui um pequeno texto que fala sobre o estímulo da concentração e o desenvolvimento cognitivo, e posteriormente vem trazer uma atividade onde você vai realizar duas técnicas, a técnica 1 e a técnica 2, que vai estar relacionado com o respirar, tá? Você trabalhar essa questão da respiração. É importante que você, ao for realizar, tenha bastante cuidado, galera, porque quando a gente fala de respiração, necessita, principalmente para que o objetivo ocorra, né, esse trabalho de uma respiração e principalmente de um relaxamento, que eu acho que é a proposta aqui no caso também, você precisa seguir os passos de forma correta, né, onde pede para que você possa sentar-se com as costas eretas ou deitado,
Colocar as mãos sobre a barriga, respirar devagar, aumentando a barriga, contando até 5. Então vai trabalho com o diafragma, que é um que está relacionado próximo, abaixo, logo abaixo dos nossos pulmões, onde a gente fala a boca do estômago, né? Que muitos conhecem. Onde pede para dar uma pausa de 2 segundos, né? Quando acontecer esse aumento de contando até 5. E aí você vai exalando lentamente contando até 6. Ou seja, esse aumento, né? Esse inchado, essa inchação, né? Como se estivesse expirando, você vai expirar esse ar e depois você vai estar exalando, no caso, puxando esse ar. Pratique esse padrão de 10 a 20 minutos por dia. Nós temos aqui também uma técnica 2, nessa técnica 2, que vai modificar, porque pede para que você, com a ajuda do dedo indicador, você tampe a narina esquerda, né, e inspire pela outra narina, conta até 5, e depois você vai fazer o contrário. Na sequência, a narina que puxou o ar deve ser usada para soltá-lo. Então você vai você vai fazer você vai prender uma das narinas, vai puxar o ar, aí você vai tampar a outra narina que puxou e vai soltar esse ar que você puxou com a outra, tá? Aí você vai estar repetindo esse procedimento 5 vezes. Até mesmo, galera, essa importância da respiração a gente tem que ter, porque nas práticas de movimento, né, principalmente as mais intensas, nós temos que estar trabalhando esse respirar, né? Não tem como a gente discutir nessa videoaula, mas é importante vocês saberem que tem como a gente trabalhar essa respiração para que a gente respire de forma correta, tá? Que a gente respire pelo nariz e expire, ou seja, expulse esse ar, né, pela boca. Justamente porque no nosso nariz, nós temos alguns pelos. Esses pelos favorecem para que quando nós respiramos o ar e esse ar esteja, digamos que poluído, essa sujeira que tiver pelo ar vai ser pego esses pelos. E isso vai favorecer para que não deixe com que impurezas entre nos nossos pulmões, tá? Ao contrário, se eu respiro pela boca, então toda impureza que eu respirar junto com esse ar vai entrar para as minhas vias aéreas, minhas traqueias, né, que está relacionado até dentro do meu intestino, e pode favorecer a ocorrência de algumas doenças. Então é importante a gente ter esse cuidado, tá bom? Posteriormente, pede para que você realize essas questões, né? O que você sentiu ao realizar essas atividades, nessas duas técnicas. Observe como ficou sua frequência cardíaca após a realização dessas técnicas. Então você vai ter que analisar como o seu coração reagiu, se ele aumentou as suas batidas, diminuiu, né? Qual a diferença que você percebeu? Você acha que essas técnicas podem ajudar em suas atividades diárias, né? Aquilo que a gente estava falando, né? E de que forma? Levando em consideração a imagem, qual a importância da respiração e concentração na realização das atividades diárias? Aí pensar, galera, pensar o que nós falamos, né? A importância da respiração em torno do nosso dia a dia e da nossa prática de atividade física, né? De que forma que nós podemos, de que forma que essas técnicas podem estar ajudando na melhoria da nossa realização diária. Nós temos aqui uma atividade 4, onde pede para que vocês possam estar, somente trabalhar com essa concentração, fazer um quebra-cabeça, né? Como nós podemos ver aqui, temos esse desenho aqui, um quadrado, e percebe que ele é dividido em 8 partes, e você vai ter que estar construindo essas 8 partes, para depois, né, claro, uma dica, né, você pode pegar, por exemplo, um papelão, e dividir, né, em 8 partes, procurando fazer o máximo dessas figuras, né, como exemplo, para depois você tá embaralhando e procurar, né, juntamente com quem tiver em sua casa aí, verificando quem é que consegue mais rápido, né, montar esse quadrado, montar essas peças. Na atividade 5, pede para que haja uma vivência, né, pensando na questão do equilíbrio. Nós temos aqui a figura 1, a figura 5, a figura 6 e a figura 7. Né? Nessa figura 1,
pede para que você realize o equilíbrio utilizando um dos pés. Percebe que é uma variação, né? Nesse aqui você vai ficar com um dos pés e com o outro como que fazendo um 4. Nessa segunda aqui é o equilíbrio também com um dos pés, só que aí você vai levar o outro pé como que um aviãozinho, né? Fazendo esse desenho especificamente. E por fim nós temos aqui essa figura 7, onde vai, no primeiro momento você vai começar com os dois pés juntos, né? Digamos, com todo o pé no solo. Depois você vai fazer uma elevação com as pontas dos pés do seu calcanhar, né? E trabalhando assim o equilíbrio. É importante a gente destacar que dentro dessas práticas aí, você deve realizar 2 vezes por 30 segundos cada, né? E aí você vai realizar, cada 30 segundos você troca o pé. Se você fez, por exemplo, a figura 5 e a figura 6 com o pé direito, você vai fazer depois a variação com o pé esquerdo. Depois você vai estar desenhando uma linha no chão de cerca de 2 metros e saltar de um lado para o outro da linha com apenas um dos pés. E aí você vai estar alternando. Digamos que você vai fazer um traço aí, né, uma linha. Deixa eu melhorar aqui. Então você vai fazer como que uma linha e aí você vai começar com o pé. Então você vai estar saltando de um lado para o outro, um dos pés. Quando você chegar aqui, aí você volta com o outro pé, certo? Nessa lógica, fazendo como que um zigue-zague. E é isso, galera. Você, depois que realizar essa prática, você vai descrever no seu caderno como foi, né, esse trabalho com equilíbrio, né, relatando as suas dificuldades com essa prática. Agradeço você que assistiu essa videoaula até o final. Se não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Forte abraço e até a próxima!